Nessa videoaula, nós vamos falar sobre respeito e autorrespeito. E para falar sobre respeito e autorrespeito, acho que é legal também saber qual é a origem da palavra respeito. A origem da palavra respeito vem do grego, que significa olhar novamente, olhar de novo, olhar mais uma vez. Que significa o quê? Olhar com mais carinho, olhar com mais cuidado, com mais atenção, com mais consideração. E quando a gente fala de respeito, esse respeito, essa admiração, essa atenção, né, tem a ver com o outro. Nossa em relação ao outro. Porém, quando a gente fala sobre autorrespeito, a gente fala da gente. Como a gente se olha mais de uma vez, se olha novamente com atenção, com carinho, né, com consideração. É um cuidado e um olhar especial para você e para o outro, nas suas relações, sejam elas as pessoas que você mais ama ou simplesmente no seu dia a dia, profissional, pessoal, estudantil, aonde for. Você vai perceber nessa videoaula que o respeito e o autorrespeito é um processo que a gente cultiva, que a gente exercita, né? E que a gente constrói. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre respeito e autorrespeito. Além disso, a gente vai dar um passo a mais e aprofundar essa questão do respeito, entrando dentro da CNV, que é a comunicação não violenta, onde o respeito ele talvez seja traduzido pelo processo da empatia. Então, vamos juntos nessa jornada falar sobre respeito, sobre autorrespeito. E vamos até a empatia, para entender o que isso significa para a gente no nosso viver. E eu resolvi começar a falar primeiro sobre autorrespeito, porque em vez de falar mais sobre o outro, eu acho que o primeiro passo que a gente tem que ter é conosco, é com a gente mesmo, né? Pelo espaço de como é que eu vou querer respeitar o outro se eu não consigo nem me respeitar? E o processo do autorrespeito passa por um lugar de autoconhecimento, de se conhecer mais, de conhecer os teus limites, conhecer mais como é que você lida com as tuas emoções, como é que elas te impactam, como é que é essa tua relação com medo, com a raiva, né? com a alegria. Como é que é as tuas relações com essas emoções ou sensações e sentimentos mais do nosso viver cotidiano, como a ansiedade, a angústia, a preocupação? Como que é isso? Como que você lida, por exemplo, com a tristeza? Então, o autorrespeito tem que ver desse lugar dos meus limites e de me conhecer mais sobre, começando pelas emoções. Além disso, um outro lugar é saber quais são as minhas principais habilidades, sejam elas sociais, sejam elas comportamentais. No que eu sou bom nas minhas relações sociais? No que eu tenho dificuldade? O que acontece quando os outros falam comigo e o que acontece comigo? Quais são as minhas reações? Como eu lido com as circunstâncias? Isso tem a ver com o viver em comunidade, que tem a ver com o meu comportamento social, como que eu trabalho e reajo a um processo, por exemplo, em equipe. Além disso, como é que é o meu comportamento no dia a dia? Com a minha família, no meu espaço estudantil, com os meus amigos e profissionalmente. Entender os meus comportamentos, como eu lido com eles e como isso impacta os outros, é muito importante. E isso tem a ver com o autorrespeito. E esse autorrespeito, ele é um processo, além de se autoconhecer, se conhecer mais, conhecer quais são essas minhas habilidades e também entender quais são esses meus limites, né? No que eu ainda posso melhorar, né? E só com essa presença e com esse olhar para você mesmo é que você consegue e aí entender, aqui eu tenho mais dificuldade de conversar com as pessoas com essa característica, ou quando tem esse tipo de emoção, né? Eu me dou bem em equipe, normalmente, né?
eu consigo ser parte do time, eu consigo contribuir, eu consigo ser ouvido, né? E também consigo escutar bem os outros, ou não, eu tenho muita dificuldade de escutar o outro. Bom, então aí está um limite. Então, como que eu me desenvolvo além de ser de conseguir dialogar bem com as pessoas, como eu consigo ser um bom escutador, né? Então, entender isso, compreender isso é super importante. Isso tem a ver com se autorrespeitar, né? Se autorrespeitar tem a ver com que eu consigo começar a compreender quais são as coisas que me maltratam, que me machucam, né? E que quebram esse meu fluir do meu viver, e eu acabo muitas vezes, por exemplo, dizendo sim para os outros e não para mim. Isso tem a ver com autorrespeito. Saber dizer os nãos que de fato são sims para você, né? Para que você não se desrespeite no processo do teu viver. É um exercitar desse equilíbrio. É um exercitar desse equilíbrio para conquistar o autorrespeito nas relações, no lazer, né? Na tua própria solitude, né? Os momentos que você se dá para sua autorreflexão, para ficar com você mesma, né? Então, como que essa construção desse exercitar dessa solitude? Exercitar a sua individualidade, aquilo que te faz bem, aquilo que não te faz bem, né? E cultivar aquilo que te faz bem e aquilo que talvez não te faça tão bem. Como que eu posso minimizar isso no meu viver? Talvez o principal elemento de não haver autorrespeito, da gente não conseguir se proporcionar o autorrespeito, tem a ver quando a gente está focado demais no outro, né? Preocupado demais com o que o outro vai pensar, no que o outro vai dizer, né? De ser acolhido pelo outro, de não poder errar, né? Porque vão falar, né? Então, essa questão do meio cultural, saber lidar com esse meio cultural onde eu vivo, e social, e principalmente com esse excesso de preocupação com o outro, é o principal lugar onde a gente quebra o nosso autorrespeito. Então, cultive, exercite, se permita, se conheça mais. Esse é o principal caminho de você aprender cada vez mais a dizer sim para você, mesmo que isso seja um não para os outros. Respeito. Respeito tem a ver com o outro. Respeito tem a ver com o próximo. Tem a ver com aquela sensação de como que eu gostaria de ser tratado. E assim eu trato. Tem a ver com esse olhar para aquele outro com carinho, com atenção, com respeito, né? Com essa admiração, com esse considerar que todo aquele ser com quem você está se relacionando merece. O mesmo lugar onde você gostaria de estar também, que de ser tratado por esse outro com esse mesmo olhar. Essa tem a ver com um reconhecer, tem a ver com um admirar, tem a ver com um valorizar as qualidades e os direitos dos outros. O respeito, ele tem uma coisa de quando você está com a outra pessoa você tem que conseguir construir nesse trocar, né? Nesse bailar desta relação que passa por vários lugares, pela linguagem, né? Por todas as questões, né? Corporais, visuais, né? Então tem muitas vezes por mensagens, né? Muitas vezes por e-mail, de uma forma formal, às vezes de uma forma mais casual, mas tem esse respeito. Esse respeito ele tem com gerar no outro a sensação de que o outro se sinta legítimo. Eu estou aqui, estou com você e estou 100% com você. E aí a outra pessoa se sente, nossa, estou me sentindo muito respeitada. Realmente você está aqui comigo. Essa é a sensação quando a gente de fato exercita o respeito numa relação. Tem a ver com presença, tem a ver com estar aqui, com o agora.
né? Quantas vezes, por exemplo, e aí você pode tirar essa conclusão aí, quantas vezes você está numa conversa e alguém faz assim, ó, olha para o relógio. Ou pega o celular e olha. A tua principal sensação, às vezes você nem raciocina isso direito, é o quê? A pessoa quer ir embora, ela não quer mais estar aqui. Quebrou o elo da presença. Quebrou o elo, tipo assim, já não está tão legítimo essa nossa relação. Quebrou, talvez, a sensação desse respeito. O respeito tem a ver com o exercício da escuta, né? Que é o quê? Quem não quer ser escutado? Né? Quem não quer sentir a sensação de que tem o outro ali me escutando, prestando atenção naquilo que eu quero compartilhar, seja algo, né, um conteúdo, algo assim, de aprendizado, de conhecimento, ou simplesmente um olhar, um ato de amor, né, um ato de carinho, que é o quê? Se sentir legítimo. E isso, o exercitar da escuta é fundamental. O escutar, na ontologia da linguagem, a gente diz que o escutar é muito mais do que só o ouvir. É o ouvir e o interpretar. E esse interpretar é o quê? É estar ali, presente, tentando entender o que de fato aquela pessoa está querendo trazer. Não só no que sai da boca dela, mas também além das palavras. O que está dizendo esse olhar, o que está dizendo essa emoção que está se passando. Então, respeito tem a ver também com, além de deixar o outro se sentir legítimo, de ter presença, ter a escuta. Mais importante, talvez de tudo, o respeito à individualidade, que aquele ser é um ser único, é um indivíduo único, com as suas limitações e com as suas diferenças. O respeito tem a ver com esse acolher, com esse cuidar das diferenças. Nós somos todos diferentes, um do outro. E quando você inicia um processo de relação, seja ele qual for, saber que você vai lidar com diferenças, às vezes grandes diferenças entre eu e com quem eu estou me relacionando. Às vezes diferenças bem pequenas, certo? Mas a gente lida com elas. E aí, o passo é estar ali, presente, entendendo que o outro é legítimo, escutando ele com todo o seu corpo, né? Respeitando essa individualidade e a diferença que tem entre eu e ele, entre eu e ela. E aí é construir um processo de acolhimento. A gente não precisa concordar com tudo que está sendo trocado, porém, a gente tem que respeitar, a gente tem que acolher. E aí, a partir disso, se constrói e se flui essa relação, né? De uma forma legítima, de uma forma tranquila e fluida. Não necessariamente a gente precisa concordar com tudo, porém, estaremos num lugar de respeito, de admiração, onde o outro é legítimo, de muita presença, né? De muito escutar. Então, acolha, respeite. Comunicação não violenta, também conhecida como CNV aqui no Brasil. A comunicação não violenta, o que ela é? Ela é um olhar de um psicólogo norte-americano conhecido como Marshall Rosenberg, onde ele traz um olhar para essa interação da comunicação interpessoal, esse nosso, né, trocar né, como seres humanos, onde a gente faz essa nossa troca no conviver e no viver através da comunicação interpessoal, né, a fala, a escuta, né, onde nós somos emoções, somos corpo, né, e todo esse lidar dessas emoções. E o Marshall Rosenberg ele traz esse olhar diferente, que é um olhar através de um processo de muito autoconhecimento, né, de muito acolhimento e de muita escuta ao outro. Então, para falar sobre respeito e autorrespeito, talvez a comunicação não violenta seja uma das grandes olhares para esse lugar. E o Marshall Rosenberg, deixa eu compartilhar o livro com vocês. Esse aqui é o Comunicação Não Violenta,
tá? Do Marshall Rosenberg, né? Se você quiser conhecer, tá? É uma excelente leitura, um excelente aprendizado. E um dos elementos que ele traz no livro dele é sobre a questão da empatia. E é nesse lugar que a gente vai conversar um pouquinho mais, para aprofundar esse tema do respeito e do autorrespeito. Empatia, ou empateia, como era conhecida pelos gregos quando essa palavra surge, empateia ela vem da origem em, que é através, né? Empateia, que é a questão dos sentimentos. Então é através do sentimento, através desse sentir, é estar, né, com os meus sentimentos ali. E aí isso foi evoluindo, esse olhar, né? Na CNV a gente trabalha, né, e é traduzido como uma comunicação afetiva com o outro. Olha que profundo isso, né? A empatia é um espaço de conexão, é onde a gente de fato conecta com o outro que está ali. E mais do que uma conexão no sentido física ou mental, é uma conexão emocional. É uma conexão onde a gente parte de um lugar de acolhimento. Esse acolhimento começa acolhendo o diferente, acolhendo aquele outro legitimamente. Além disso, como eu falei no exercitar do respeito, é literalmente um espaço de escuta. Muitas vezes, na empatia, você não precisa aconselhar o outro. Você não tem o papel ali de falar como o outro tem que ser, ou de você compartilhar algo seu com o outro. Não. A empatia é escutar. Acolher o que aquela pessoa te trouxe. Às vezes ela só precisa se sentir escutada, se sentir acolhida, ter um lugar acolhedor para ela poder compartilhar as dores, o sofrimento ou as questões que estão incomodando ela. É um espaço de a gente estar ali e enxergar o outro sem julgar. Eu não estou aqui para te julgar, estou aqui para te escutar, para te acolher. E quanto mais a gente consegue exercitar esse lugar, mais a conexão acontece. Mais a comunicação afetiva acontece. Mas o que de fato significa a palavra empatia acontece, que através dos sentimentos você vai acolhendo o outro. Nesse lugar também de escuta tem a ver com o respeitar o espaço do outro, o espaço que cada um tem, né? Não invadir aquela história, não invadir aquele sentimento, não invadir aquele compartilhar, né? Compreender que as dores, elas são legítimas e que cada pessoa sente a sua dor do tamanho que ela é para aquela pessoa. Então, mesmo que isso soe simples, diferente, nossa, mas como que você está sofrendo por isso? Não. Quem sente a dor é que sabe o tamanho dela. Então, num processo de empatia, num processo de escuta legítima, você não traz os seus julgamentos, você não traz a sua medida, né? Você compreende que o que aquele outro está trazendo é válido, porque se ele está compartilhando e se ele está sentindo aquilo, tem que ser acolhido. E não vira um processo de competição, onde alguém te conta, né, que está sofrendo com uma situação, e aí você fala, mas você nem imagina, eu já sofri com essas coisas muito mais, eu entendo o que você está sentindo. Isso não é empatia. Isso é uma competição de quem sente mais sobre situações semelhantes. A empatia é estar ali, com o outro, presente, acolhendo aquilo que o outro quer compartilhar. Porque muitas vezes o que parece que é fácil para você, não necessariamente é fácil para o outro. Somos seres únicos e vivemos as nossas histórias, vivemos as nossas dores, os nossos sentimentos e as nossas dificuldades
no viver. A empatia é acolher isso de forma legítima, de forma sem julgar. Então, a empatia é um processo de exercício. É exercitar esse lugar. Quando alguém quer conversar com você, quer dialogar com você, eu te escuto. Vem, eu te acolho. Vem, não se preocupe. Pode compartilhar, que eu não vou julgar. O meu papel aqui não é te julgar. O meu papel aqui é só acolher a tua história. E aí, normalmente, quando a pessoa vai trazendo aquilo, você pode ir dialogando. Mas por que você está sentindo isso? Você já sentiu isso antes? Né? Ajude que o outro faça a sua própria reflexão, para que o outro encontre o seu próprio caminho. Entenda quais são as necessidades que estão ali naquela história que ela não está conseguindo atender ou resolver. Mas só será legítimo se ela encontrar esse caminho. E aí, sim, quando ela encontra esse caminho, esse lugar, né, aí ela começa a desenrolar, ou a minimizar, ou a ir desfazendo esse desconforto que ela veio compartilhar com você. Então, exercite a empatia. Exercite, procure pessoas que você sinta que ela também exercita essa empatia para compartilhar. E aí vocês vão criando elos que a gente chama de conexão. Uma conexão afetiva. Empatia. Sim, é isso mesmo. Empatia é o outro. É estar ali inteiro para o outro. E não é um ato assim de piedade. Eu estou ali, ai que pena, coitado. Não. Também não é um ato onde você vai ficar ali aconselhando o outro. Você então faz isso, então não liga mais, ou então dá um basta nisso aqui, não faça mais isso. Não. Não é isso. Também não é aquela coisa de a gente ficar comparando, né? Não, eu sei bem disso. Eu conheço bem esse tipo de história, eu conheço bem esse tipo de pessoa. Teve uma pessoa uma vez que fez isso. Eu uma vez fiz, aconteceu comigo. Não é um espaço de comparação onde o meu pior é melhor, né? Onde aquilo que aconteceu comigo é pior do que o que aconteceu com você, né? Então, não é isso. É além disso. Isso é outra coisa. Não é empatia. Empatia está ali com o outro presente. É muito mais profundo do que o que a gente trouxe, por exemplo, do conceito de respeito, né? Onde, né, empatia não é fazer pelo outro o que gostaríamos que fizesse com a gente. Não é isso. É mais do que isso. É fazer pelo outro o que o outro gostaria que fizesse por ele. É maior. É estar ali para que o outro faça esse caminho, para que o outro faça essa jornada e que você ajude ele a encontrar esse lugar por ele. E às vezes, simplesmente escutar. Mas esse escutar com presença, inteiro. Então, exercite esse respeito num nível mais profundo, num nível de empatia. Você vai ajudar muitas pessoas e tenho certeza que vai melhorar de forma gigantesca as tuas relações de respeito, e eu vou além. O teu auto-respeito. Se nós, seres humanos, exercitássemos mais o respeito, se exercitássemos mais o auto-respeito, talvez a gente encontraria aquilo que talvez seja o grande sonho como humanidade, como ser humano, que é esse lugar de as conexões aconteçam sem conflito, ou com o mínimo de conflito possível. O autorrespeito fala dos meus conflitos internos, e depois como que eu consigo aprender a lidar com eles para levar da forma mais leve possível para o mundo. O respeito tem a ver com como eu trato o mundo, como eu acolho o mundo, como eu me conecto com ele, e com as pessoas que são o mundo. Com os animais, com a natureza, com o dia a dia. Se a gente exercitasse mais esses lugares, talvez a gente encontrasse nas relações humanas, nas relações entre culturas,
em relações entre países, talvez a gente encontrasse paz, ou mais paz, mais tranquilidade, mais leveza, um lugar mais tranquilo para se viver. Então, eu te convido para que você venha e exercite mais no seu dia a dia o seu autorrespeito, se conheça mais. Leve isso para o mundo. E que você impacte esse mundo e cada um de nós, fazendo cada um o seu pedacinho, a gente vai impactando esse mundo e vai encontrar um mundo com mais paz. Então, paz. Aqui a gente encerra, né, mais essa videoaula e dessa nossa trilha de comportamento e soft skills. Então, esteja atento às novas videoaulas, os webinars, os workshops, participe, né? Vão ter sempre novos conteúdos aqui, então aproveite. E, mais uma vez, muito obrigado e a gente se encontra na próxima videoaula. Valeu!